comigo a sua Bíblia, igreja, no livro do Gênesis. Deus trouxe essa palavra ao meu coração como palavra dele para a nossa vida nessa noite. Livro do Gênesis. Deus abençoe os missionários, Rafa, Adai, que é uma bênção. Eles são crentes, irmãos, são crentes. Isso alegra tanto a gente. Glória a Deus. Livro do Gênesis. Oh, glória! Já vi que tem pentecostal na casa. Glória a Deus. Gênesis capítulo 11. Quem encontrou, diga amém. Não tem como, eu falei agora, para. Gênesis capítulo de número 11. Glória a Deus. Aqui a gente tem assim um som, assim um fundo, tipo daqueles órgãos americanos, aquele negócio mais pesado, mais black music. Aquele negócio bem. Isso, caramba, teu cara, hein? Eita glória. Aleluia. Aí tu fica ligado comigo também, tá, terra? Mas também não é toda hora, senão cansa o povo. Viu que eu fiquei doida, entra na loucura. A Bíblia diz que o mundo chama de loucura, mas para nós é poder de Deus. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Gênesis capítulo 11. Eu estava em intercessão, pedindo ao Senhor uma direção para essa noite. E o Senhor falou comigo que falaria com essa igreja e que falaria com essa geografia. Então eu quero que você saiba que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. O Senhor te trouxe. É noite de resposta. Completa aí para mim, por favor. É noite de... Vamos lá, sem preguiça. É noite de... resposta. Eu amo estar numa igreja assim, aonde você vê que aqueles que estão presentes não vieram assistir, vieram participar. Aleluia. Versículos de número 27 em diante. Gênesis 11, versículo 27 em diante. Me deu uma vontade de pregar João 20 quando tu estava cantando. Que inspiração. Mas no meu caso era carne pura. Porque não é o que a gente quer, não é o que Deus quer. Mas porque é tão bom, rapaz. É do Alex Lúcio essa ministração, não é? Que vontade de pregar. Me chama outro dia para eu pregar João 20. Vamos ao texto, irmãos. Qual foi o versículo que eu falei? Perfeito. Viveu Terá 70 anos. Viveu Terá 70 anos. Quem está acompanhando aí? Viveu Terá 70 anos. E gerou Abrão. Gerou a Naor e a Arã. E são estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Está prestando atenção? Então quem gerou Abrão, Naor e Arã? Não está prestando atenção. Vou repetir o 27. O 28. Não, o 27. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã. Então vamos lá. Quem gerou? Quem é o pai de Abrão, Naor e Arã? Isso aí. Então se Terá é o pai de Abrão, Naor e Arã, Abrão, Naor e Arã são o quê? Agora você está prestando atenção. Agora olha que triste no versículo 28. Morreu Arã. Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã. Então deixa eu ver se você ainda está prestando atenção, porque eu sei que a maioria tem preguiça de genealogia. Presta atenção. Ló é filho de quem? Olha aí para a Bíblia. Ló é filho de quem? E Arã era irmão de quem?
Abraão e eles todos eram filhos de quem? Qual foi o filho que morreu? A ordem genealógica, ela é em ordem de idade. Primogênito, segundo, terceiro e etc. Então vamos lá. Se Terá gerou Abrão, Naor e Arã, Arã era que filho? O caçula, o mais novo. Qual foi o filho que morreu? Que era quem? Isso. E ele deixou um filho, ele foi o único que naquele momento deixou um filho. Qual era o nome do filho dele? Que era sobrinho de Abraão. Agora você entende porque quando Deus mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e para uma terra que ele iria mostrar a Abraão, você entende o porquê levar Ló? Porque a dificuldade de se desvencilhar de um sobrinho que foi criado pelo pai dele, ou seja, Ló foi criado pelo seu avô Abraão, pelo seu avô Terá, pai de Abraão. Ele era o filho do irmão caçula que morreu. Preste atenção. Então quando o filho morre e deixa o neto, normalmente quem se torna figura paterna é quem? O avô. Então quem cuidava de Ló? O avô. Qual era o nome dele? Isso, fica esperto. Terá. Só que Terá vem a falecer, então esse menino vai entrar no luto pela segunda vez. Agora você entende por que Abraão tem dificuldade de se desvencilhar? Porque quando Terá, o avô de Ló, morre, que o criara como se fora seu pai, quem assume o seu lugar? Que era o irmão mais velho. Então Abraão ainda não tinha filhos. Então diga para mim, você acha mesmo que Terá criou Ló como neto ou como filho? E depois de sua morte você acha que Abraão, um homem sem filho, criou Ló como? Comece a entender a dificuldade do contexto da vida das pessoas. É fácil a gente chegar aqui e dizer: Deus mandou Abraão sair do meio da terra da parentela, mas ele não tinha que ter levado Ló. Mas tu conhece a história de Ló e Abraão? Então é muito fácil a gente determinar como as pessoas têm que agir. Mas como dizia minha avó, a colher que mexe a panela é que sabe a quentura que tem dentro dela. E aí você vai compreendendo algumas coisas. Agora, eu quero que você preste atenção nisso daqui, versículo de número 30. Sara era estéril, não tinha filhos. Versículo 31. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles da terra de Ur dos caldeus. Preste atenção no versículo 31, igreja. E saiu Abraão da terra de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Então qual é a terra que o pai de Abraão quer chegar? Canaã. Ele era um homem de visão. Ainda não era crente, mas era um visionário. Mas quando chegaram a Arã, está escrito aí na sua Bíblia também, quando chegaram a... Tem uma coincidência aqui no texto, que é coincidência demais para ser coincidência. O texto está dizendo que eles chegaram numa geografia, num território físico. Qual é o nome desse lugar? Por que a gente está falando que é coincidência? O nome de qual filho? De qual filho? Que o quê? É coincidência demais para ser coincidência, você não acha não? Aí olha o que o texto vai dizer. Que ele saiu da terra de Ur dos caldeus para chegar aonde, gente? Quem lembra? Canaã. Vamos lá? Aonde a família de Abraão queria chegar? Aonde o pai de Abraão queria chegar? E eles estão indo para lá. Só que no caminho para ir para Canaã, de repente eles vão parar num lugar cujo nome era... Pelo amor de Deus. Tem alguém aqui comigo entendendo que é coincidência demais para ser coincidência? Agora, o destino era Canaã, mas Terá, pai de Abraão, vai morrer em Arã. Por quê? Porque o texto diz que quando eles passaram por Arã, ali Terá armou tendas.
e ali ele habitou. Ou seja, ele não conseguiu passar. Arã era lugar de passagem para poder chegar em. Só que quando ele passa em Arã, você está aqui, você está comigo, você está comigo. Quando ele passa em Arã, ele arma a tenda. E em Arã você não arma a tenda, porque Arã configura a lembrança de tudo que você deixou para trás. E se você não resolver isso no caminho do seu destino, você vai morrer na lembrança do que você queria ter e não teve, na lembrança do que queria ser e não foi. E essa é a armadilha do diabo para os nossos dias. Jogar lá na frente motivos, causas, circunstâncias que arremetem à paralisia da minha mente lá atrás. Então eu tenho a sensação de que estou indo para frente, mas na verdade estou indo para o lugar da minha paralisia. Infelizmente o texto diz que ali ele vai armar tendas e ele vai habitar. Eu quero que você se condoa comigo agora para essa palavra entrar na tua alma e tu nunca mais esquecer disso no teu ano de 2025. Porque tem meses ainda aí para frente que você vai encontrar Arã. Só que Deus está dizendo, não vai acontecer com você o que aconteceu com Terá. O que vai acontecer conosco é o que aconteceu com Abraão. Eu vou chegar. Tem alguém aí para crer comigo essa palavra? Então você vai dizer comigo agora: em Arã, tá fraco, eu estou te dando uma chance de verbalizar. Quando você verbaliza a palavra, você traz para o mundo físico o decreto espiritual. Vou te dar só mais uma chance. Diga: em Arã, eu não moro. Em Arã, eu só passo. Eu só passo. Diga: meu lugar é Canaã. Bata na mão de alguém e diga: você vai chegar. Você vai chegar. Vai chegar onde seus pais não chegaram. Vai chegar aonde seus líderes não chegaram. Você vai chegar. Senta dando glória a Deus. Senta dando glória a Deus. Oh meu Deus. Aí o verso 32 continua. E é tão triste porque diz assim: olha, e foram os dias de Terá, 205 anos. Eu vou perguntar de novo, quem era Terá? Oi? Isso. Foram os dias de Terá, 205 anos. E morreu Terá em Arã. Mas você leu comigo, qual era o destino? Canaã, terra que mana leite e mel. Terra de cumprimento de promessa. Canaã não é terra de promessa. Canaã é terra onde Deus cumpre o que já te prometeu. O inimigo, bem como a vida e o sistema que opera no mundo, ele nunca vai lutar para você não ter a sensação. Não. Ele não tem problema com você sentir que você pode chegar. Ele não tem problema com a capacidade que você tem de se imaginar em um lugar onde Deus disse que ia te colocar. Ele não tem problema com isso. O que ele vai fazer é de tudo para que você não consiga executar, e assim a frustração se torne sua amiga, e assim a frustração seja sempre sua vizinha, ao ponto que uma hora você vai parar, não porque o diabo mandou, não porque a vida mandou, mas porque você cansou de viver só no imaginário. Irmãos, o que torna a gente tão concentrado e tão comprometido no nosso relacionamento com Deus, a fim de vê-lo cumprir promessas. Minha filha, não pode ser com gás não, é com gás? Tu acredita que eu fico arrotando igual doida? Garota, me dá um outro lá que isso aqui vira meme rapidinho. Sua linda. Então veja, que chega uma hora que você mesmo abre mão desse lugar.
abrir mão dessa realização plena. E por que eu ainda estou falando sobre realização, sobre sonhos, sobre a capacidade de imaginar? Porque eu estou usando como referência Terá. E Terá não era crente, Terá não tinha de Deus uma palavra, você está me entendendo? Terá não tinha de Deus um envio. Só que ele era um visionário, ele era um homem inteligente, emocionalmente inteligente. Mas existem barreiras na nossa vida que só podem ser vencidas estando de posse de uma palavra de Deus. E por que eu digo isso? Por que eu digo que ele é inteligente? E por que eu digo que ainda assim ele não conseguiu chegar num bom destino que ele havia traçado para sua família? Porque ele se deparou diante dele com aquilo que refletia o lugar de onde ele precisava se retirar. A saída de Terá com a sua família da terra de Ur dos Caldeus, ela foi muito inteligente. Você sabe que nesse mundo, sucesso está atrelado diretamente à inteligência emocional. A capacidade de conhecer seus próprios limites. Diante de uma doutrina rasa e triunfalista, muita gente quer desenvolver em nosso meio a ideia de que você sempre tem que vencer. E que você sempre tem que vencer. Ao ponto que adulteram até o versículo da palavra de Deus. Quantas vezes a gente já não ouviu alguém dizendo: Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Completem. E isso vós vencereis. Mas aonde que está isso na Bíblia, gente? Você acredita? Não está. Jesus nunca disse isso. O que ele disse foi: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Acabou. Ele não está dizendo vós vencereis. Tanto é que lá na frente o apóstolo Paulo vai concordar com ele, vai dizer o quê? Se você quiser se gloriar em alguma coisa, ou seja, se você quiser se sentir conquistador, vencedor, merecedor, ele diz: quer se gloriar em alguma coisa, glorie-se pois em Deus. Aonde está a nossa vitória? Na vitória de Cristo. Aonde está a nossa alegria? Na alegria de Cristo. Aonde está o nosso triunfo? No triunfo de Cristo. Então, quando aparentemente eu perco algo ou alguém, eu não sou uma perdedora, eu continuo sendo uma vencedora. E por isso eu luto. Por quê? Porque a derrota, o fracassado, não é aquele que perde, é o que parou de lutar. E o que te leva a parar de lutar? O que te leva a minar a força de não conseguir mais conquistar, avançar e romper em cima de algo que você deseja, em cima de algo que você acredita, ou até mesmo para abraçar uma promessa que Deus te falou? Na maioria das vezes, não tenha dúvida do que eu estou lhe dizendo, é o ego e a vaidade de só querer entrar aonde eu sou capaz de vencer. Você sabe que para mim um dos segredos mais maravilhosos que o apóstolo Paulo deixou para nós está nas últimas palavras antes, já no cárcere, antes dele ser executado, antes dele ser morto. Foi quando, escrevendo a Timóteo, ele finaliza e ele vai dizer acerca de si mesmo: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele ainda estava vivo quando disse isso, obviamente, mas tem um segredo, tem uma revelação tão grande aqui. Porque o que o apóstolo está dizendo para a gente? O que Paulo está dizendo para a gente? Que se ele chegou aonde ele chegou, se ele foi quem ele foi, e aí vamos abrir um parênteses aqui rapidinho só para dizer quem ele foi. Gente, ele foi o homem que subiu até o terceiro céu, o qual lhe foi posto um espinho na carne, para que ele não se vangloriasse pelo tamanho das revelações que ele recebeu. Nós temos até os dias de hoje, e para sempre teremos, teólogos divergendo em vários assuntos bíblicos, doutrinários, mas não há teólogo nessa terra que contradiga as coisas que Paulo estabeleceu, porque há uma crença entre os teólogos que, se por uma desgraça toda a Bíblia se perdesse e só se restassem as cartas paulíneas, elas seriam o suficiente para que a igreja tivesse doutrina, modo de viver, intenção e fé. Então eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de alguém que realmente chegou a lugares, conquistou coisas que raríssimos homens conquistaram
não há alguém que eu possa, na minha concepção, comparar o apóstolo Paulo, único em seu tempo e contemporâneo para nós, ou seja, permanece sempre diante dos ensinamentos. Agora, esse homem vai dizer: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu não vejo no apóstolo Paulo a vaidade de depois de ter construído tudo que construiu, de ter conquistado tudo que conquistou, chegar no final da vida e dizer: eu venci. Que é a alegria que nós queremos ter, é a vontade que a gente acorda todo dia. A gente cria jargões e bordões populares nesse meio, sabe? Matei um gigante, matei um leão, hoje eu venci. E a gente busca a vitória incansavelmente. E aí o problema é quando a gente encontra coisas das quais Deus está usando, não para que vençamos, mas para que permaneçamos com a mentalidade de vencedores, mesmo quando por ela somos vencidos. Como se sentir um vencedor tomando Rivotril? Como se sentir um vencedor e fazer terapia 3 vezes por semana? Você está entendendo o que Deus está falando? São áreas que você ainda não venceu. Aí você pensa: então eu sou um derrotado. Não, você é um lutador e a sua glória está no Cristo que já venceu a enfermidade contra a qual você luta. Isso não te diminui, nem te torna menos crente que ninguém. Pelo contrário, um crente que tem problema adorando é mais crente do que um crente que adora sem problema. Um crente que tem luta adorando é mais crente do que um adorador que adora sem luta. Então é sobre isso. Agora, aonde a força da luta, da caminhada, da jornada é minada na vaidade de querer esfregar na cara da sociedade que eu sou vencedora o tempo todo, que você é maravilhosa o tempo todo, que você é um espetáculo o tempo todo, você é um cara o tempo todo, você é o melhor crente que eu já vi, você é o maior profeta que eu já conheci, você é o melhor pastor que existe, você é isso, você é aquilo. E você pensa que isso está te enchendo? Isso está te esvaziando. Isso está minando a sua força, isso rouba a sua energia antes de você começar a jornada. Por quê? Porque você pensa que é e que tem que ser. E aí quando você não se vê sendo, você não tem força para combater contra aquilo que contradiz o momento que você está vivendo, seja uma enfermidade física ou emocional. E por que não? Porque passamos a maior parte do tempo da nossa vida gastando a nossa energia não em lutar, mas em tentar convencer as pessoas de pelo que estamos lutando. E eu não vejo isso no apóstolo Paulo. Agora, vejo Jesus imbuído pela carta que mandou João escrever no Apocalipse, dizendo para todos aqueles que combatem: ao que vencer. O novo nome é ao que vencer. As vestes brancas são ao que vencer. O céu é para aquele que vencer. Agora olhe para baixo. Olhe para baixo. Não olhe de cima, olhe de baixo. Quando você vê um grupo terrorista pegando uma célula cristã em regiões dominadas por religiões que são contrárias às outras com violência, eu só não vou usar os nomes que você conhece, para o vídeo não ser atacado e nem derrubado no nosso canal. Mas você sabe de quem eu estou falando? Quantas vezes você já viu grupos compartilhando imagens de ameaça, degolando cristãos? Então se você olha daqui de baixo, você olha para um degolado, para uma violentada, e você pensa: perdeu. E lá em cima, não tenha dúvida que esta pessoa ouvirá: ao que vencer. Para Deus, essa pessoa não vai vencer, ela já venceu. Então toda essa vaidade de querer mostrar para as pessoas que temos, que somos fortes, rapaz, isso é coisa de carne, isso é coisa de homem, isso é coisa de gente, isso não é coisa de Deus. E é isso que mina a nossa força. Então quando eu vejo inteligência emocional na vida de Terá, pai de Abraão,
Eu vejo um homem que conseguiu caminhar metade da jornada. Ah, Camila, não, ele não venceu, mas ele caminhou parte que muitos outros não caminham, nem mesmo com a ajuda de Deus. E por que que ele conseguiu? E o Espírito de Deus está mandando eu falar isso aqui para você, porque ele ainda não era um crente, mas ele tinha inteligência emocional. Agora, eu não vou terminar a mensagem falando sobre inteligência emocional. Palestra motivacional você encontra em vários lugares, não é o caso hoje aqui. Aqui a história termina dizendo que quem tem uma aliança com Deus chega. Independente de traumas e debilidade emocionais. Porém, é importante que se tenha inteligência emocional. Um pai que tem inteligência emocional dá meio caminho andado para o filho. Uma mãe que tem inteligência emocional dá meio caminho andado para o filho. Quantos aqui, quem sabe, não tem uma história parecida com a história de Abraão, cujo destino deveria ser chegar na terra da herança de seu povo, em Canaã, e por causa do seu pai conseguiu fazer metade da viagem, mesmo sem saber aonde ia chegar. Quantos aqui não se assemelham dizendo: olha, Camila, minha mãe não era crente, mas era uma mulher inteligente. Olha, Camila, meu pai não era crente, mas era um homem inteligente. Rapaz, inteligência emocional é 50% de toda a realização que você procura. E aonde está a inteligência dele? No conhecimento da sua limitação humana. Ele está vendo que não vai conseguir desenvolver a jornada da sua vida na terra de seu nascimento. Ele não vai conseguir. Aonde ele olha tem uma lembrança de Arã. Rapaz, o filho caçula já costuma ser o mais aproximado do pai e da mãe. É o último a sair de casa. É o primeiro a ter convivência com a velhice, que é quando os pais se tornam mais quebrantados. Então eu estou falando de uma relação muito forte. Quem é filho mais velho aqui, ou do meio como eu, sabe do que eu estou falando. São 3 irmãs que eu tenho, criadas junto comigo pela minha mãe. E eu sou a do meio. E vez ou outra eu via, quando a Larissa ainda era garota, que é a caçula, fazer coisas que eu dizia: mãe, no meu tempo, se eu falasse assim com a senhora, meu dente estava lá na pia. E eu ficava instigando, dizendo: agora já pode falar assim com a senhora? Porque a gente percebe, não é que a mãe ama mais, mas o filho caçula tem a bênção da maturidade. O filho caçula, ele alcança paz que os primogênitos não desfrutaram. Agora, é por isso que também tem a bênção da primogenitura. Os primogênitos também são dotados de uma capacidade de força, de dinamismo, de avanço e de prioridade, que dificilmente outros depois deles conseguem ter o mesmo alcance. Por quê? Porque foram criados num sistema que mais parece o militar. Mas estou mentindo? Forjados para a vida. É por isso que filhos primogênitos que foram criados de perto por pais, normalmente se tornam os patriarcas da família depois da morte dos seus pais. A família não quebra, a família não racha. Dia das Mães ela faz o almoço que a mãe fazia. Ela não sabe cozinhar, mas faz a panelada. Por quê? Dá sobre ela o avanço, o romper. É Pérez. Camila e os do meio, dá a tua mão aqui. Os do meio vivem o favor de Deus, porque eles não têm toda a atenção dos primogênitos e não terão todas as delícias do caçula. Por causa disto, Deus olha para eles e diz: eu vou cuidar desse aí. E não tem coisa melhor do que ser cuidado por Deus, do que ser amparado por Deus. Tem muita coisa que eu vivo hoje e sou bênção na minha família e entre as minhas irmãs, não porque minha mãe me favoreceu, nem porque meu pai me favoreceu, apesar de todo o amor e educação que eu recebi de ambos, mas porque Deus via o meu nível de debilidade. E aí o filho do meio normalmente é o que se torna independente sozinho. Ninguém precisa mandar ele escovar o dente. Depois de uns meses é ele mesmo que escova. Ninguém precisa mandar ele botar o uniforme. Depois de um tempo, daqui a pouco ele está lavando a própria meia. Estou falando na maioria dos casos, não sei se você é exceção. Então veja, logo Arã, aí para completar, já não bastasse Terá perder aquele com quem certamente ele desenvolve o relacionamento da sua velhice, assim como Jacó desenvolvia com José.
Você vê que é uma métrica. Justamente esse morre. E ele morre e deixa um neto. Gente, minha mãe diz que só tem uma coisa melhor do que ter filho: ter neto. Minha mãe tem uma frase que eu adoro. Ela diz: neto é filho sem responsabilidade. É uma maravilha. Por isso que eu acho que quem já criou os seus quer logo que a família tenha, que é para poder brincar, cheirar, educar, e na hora que encher a fralda dizer: vai para tua mãe. É uma alegria. Minha mãe diz que neto é filho com açúcar. E eu gosto dessas interpretações, porque dão um entendimento para a gente do sentimento que tem. Então Terá está envolvido nisso. Agora, eu fico imaginando, se Terá teve Arã como teve, imagina ver a reprodução de Arã em Ló. Porque, gente, vamos falar a verdade, tem traço genético que vem no sangue. Eu faço coisa que meu pai não me ensinou a fazer, mas está no meu DNA. E isso é para coisa boa e para coisa ruim, não é? E aí eu fico imaginando, isso sou eu que estou falando. Quando eu disser, eu vou dizer que sou eu que estou falando e não a Bíblia. Mas é o tipo de conjectura que não é difícil de analisar. Eu fico imaginando ele criando aquele menino e vendo o comportamento, o trejeito, e observando e vendo o filho o tempo todo, que na verdade não é filho, é o neto, porque o filho não está mais ali. A dor do luto consumindo os seus dias. E ele percebe então que Ur dos Caldeus não é mais o lugar para conviver e para se estar. Por quê? Porque as lembranças que um dia foram boas, agora esmagam a sua alma. Cada canto que se olha, cada coisa que se vê, cada objeto que se usa. E então Terá vai ter uma ideia incrível. E essa ideia só tem quem respeita os próprios limites. Essa ideia só tem quem, cuja humildade é maior do que o ego de querer mostrar para os outros que venceu. E ele tem essa ideia: vamos embora daqui, não dá mais para viver aqui. Reúne a família toda e ele diz: nós vamos para Canaã. É para lá que nós vamos. Então ele tem um destino maravilhoso e sensacional. A verdade é que desde o passado, o futuro de Abraão estava sendo guiado por Deus. Só que eu e você temos a ideia de que Deus só passou a nos guiar a partir do momento que conhecemos Ele. Mas é na hora que a gente conhece que vê que Ele já estava com a gente lá atrás, quando a gente não sabia quem Ele era. Porque, irmãos, não tem como. O pai de Abraão não era crente e diante de uma terra vasta, ele poderia traçar qualquer outro destino, mas ele escolhe justamente Canaã. Aí depois Deus vem a Abraão no capítulo 12 e diz: olha, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela. Aonde Abraão residia nessa época? Arã. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Pensa comigo rapidinho, com inteligência, os primeiros versículos do capítulo de número 12. Deus fala para Abraão de cara que ele vai para Canaã? Fala, gente. Não, ele diz: vai para uma terra. Deus diz qual é a terra? Porque não tem destino aonde ainda tem trauma. Eu quero que você se coloque agora no lugar de Abraão e entenda o porquê, dentre muitos motivos que devam existir, o porquê que Deus não disse para Abraão: sai da tua terra e vai para Canaã. Porque a mente deste homem ouviria desta maneira: então o próximo a morrer certamente sou eu, porque meu pai saiu da terra de Ur dos Caldeus para ir para Canaã por causa da morte do meu irmão Arã. E aí ele morreu depois do meu irmão ter morrido. Quando chegou aqui em Arã, agora eu me vejo tendo que viver numa terra que leva o nome do meu irmão, cuja dor do luto meu pai queria esquecer. E agora neste mesmo lugar eu enterro o meu pai, no lugar que carrega o nome do meu irmão. Tudo isso porque meu pai queria chegar em Canaã. Aí agora vem um Deus que eu nunca vi, uma voz que eu nunca conheci, e diz: sai da tua terra e vai para Canaã. Para pensar direitinho, tu iria? Não iria, porque Canaã ia se tornar no teu trauma sinônimo de morte, sinônimo de perda. Foi tentando chegar lá que eu sepultei meu pai. Foi tentando chegar lá que eu estou paralisado no lugar que revela a dor no nome do meu irmão. Aí você entende esse Deus maravilhoso? Por que ele chega e diz: vai para uma terra.
E me parece que Abraão está tão insatisfeito daquela terra, que ele não foi só porque Deus mandou, mas se fosse um vizinho chamando, ele também iria. Você vê uma predisposição muito rápida de alguém que está morando num lugar há muito tempo. Irmão, quem você conhece que se desfaz com tanta facilidade assim de uma história? Somente alguém cuja história já não esteja mais valendo a pena ser contada. Foi rápido quando Deus disse: sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Rapaz, o homem aceita na hora. Diga para mim, ele está com vontade de sair de lá ou não está? Não, é uma questão de inteligência, não precisa inventar. Ele está com vontade de sair de lá ou não está? Tá ou não tá? Tá. Só que não tem destino. Irmãos, o homem traça a rota, mas destino quem abre é Deus. Levante a sua mão, eu estou sentindo a autoridade de Deus para profetizar. Você tem tentado chegar em lugares que não chega, romper com coisas que não rompe, porque você só quer usar a sua inteligência emocional. Você só quer fazer o que todo mundo faz. E Deus está dizendo: eu não te... Levanta a mão. Eu não te trouxe aqui para abrir mão da sua inteligência. Você é uma bênção, você é inteligente, mas entenda, com inteligência você caminha meio caminho. Com a minha palavra você vai além do destino. Pega na mão de alguém aí, pega na mão de alguém agora e diga para esta pessoa: a palavra, diga, a palavra vai te levar além. Olha para cá, Deus está dizendo: seja humilde para admitir as suas dores, seja humilde para aceitar o destino do Senhor. Pare de imitar os métodos, pare de imitar os algoritmos. Você não é um número, você é uma pessoa única, exclusiva, com um destino e uma rota único. Ouça! Camila, como é que foi o seu caminho até aqui? Antes de saber como foi, entenda uma coisa: ele foi meu, foi pra mim, por isso deu tão certo. Eu não estou dizendo que eu não vou ter ferramentas no caminho que não possam te ajudar e favorecer a sua inteligência, mas irmão, destino quem dá é Deus. Rumo, norte, estabilidade, quem dá é Deus, é Deus. Curso de internet ajuda, mas não dá rumo. Mentoria contribui muito, mas não revela destino. Destino quem revela é Deus. Caminho quem abre é Deus. Eu amo porque Jesus poderia ter dito: eu sou o destino, porque tudo deve levar a Ele, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Mas compreendendo que toda chegada não tem a ver com chegar, mas com o caminho que se faz até ela, Ele não disse: eu sou o destino, Ele disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus te entrega uma promessa como fez a Israel. Deus te entrega um rumo, um destino como fez a Israel. Deus faz contigo, comigo, como fez a Jeremias. Ele entrega um destino, Ele diz o que nós vamos fazer, Ele diz aonde nós vamos chegar. E Ele poderia dizer: te encontro lá. Já que Ele falou, vai se cumprir. Lá Ele me espera, lá eu encontro. Mas Ele sabe que o difícil não é celebrar a chegada, é continuar na caminhada. E então Ele vai dizer pela boca do profeta: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os ferrolhos de ferro, arrebentarei os cadeados de bronze. Não temas. Ele não diz: eu te espero na chegada. Ele diz: eu sou contigo. Aonde? Grita comigo: no caminho. Diga: no caminho. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quanto aos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Nem a chama arderá em ti, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo no caminho e não na chegada. Eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Adore a Ele, porque Ele é contigo.
por ti, em ti. É isso que Abraão vai ter e que terá, não vai ter. Não é o mapa, olhe para mim. Não é o mapa, é a companhia. Eu vou falar de novo porque o Espírito de Deus está nessa palavra. Não é o mapa, é a companhia. Tem gente que tendo carro não vai chegar, e você a pé chega por causa da companhia. É a séria. Tem gente que vai ter ajuda do banco para chegar, e na 13ª parcela já não vai chegar. Você não teve o crédito nem aprovado e está caminhando até hoje. É a companhia! É a companhia! É isso, é disso que Abraão vai desfrutar. Abraão vai desfrutar disso, de ser guiado por uma palavra. Agora, estamos aqui nessa noite para quê? Porque o Senhor falou conosco logo no início. Essa noite é uma noite de resposta. Só para eu ter certeza que você não esqueceu completa. Essa noite é uma noite de... Bora! Essa noite é uma noite de... O que é resposta? Direção. Deus nos reuniu nessa noite, nessa casa. E é interessante porque eu poderia falar a você como Deus falava a Abraão, como quem olha para uma pessoa. Só que para Deus, Abraão nunca foi só uma pessoa. Deus olhava para Abraão e via nele uma nação. Se você contar a quantidade de pessoas que tem aqui, é um número. Se o céu fizer a mesma conta, ele te dá outro número. Porque Deus nunca olha para uma pessoa e vê uma pessoa. Deus olha para uma pessoa e vê uma nação. Vê sua família, vê seu sobrenome. Você quando senta nessa cadeira, você pensa, puxa vida, vim hoje aqui sozinho, não tem ninguém da minha família. Pois quando você senta aí, Deus vê teu pai, Deus vê tua mãe, Deus vê teus filhos. Para quem está ligado, Deus alcança até a tua comunidade, Deus vê até teus vizinhos. Então, o porquê da necessidade de ter uma direção? Porquê da necessidade de buscar em Deus resposta para as atitudes que eu preciso tomar na minha vida, para as direções que eu preciso seguir na minha vida? Por quê? Porque, irmãos, tem uma multidão que já nasceu e uma multidão que ainda vai nascer, que depende que eu seja assertiva nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Então é por isso que você tem que sair desse lugar de mornidão. Você tem que sair dessa paralisia de Arã hoje. E eu amo essa passagem. Eu poderia falar tantas coisas, coisas que você certamente já me ouviu dizer na internet. Mas hoje Deus me deu um único apontamento, um único. Eu tenho, pela misericórdia de Deus, pelo menos 5, 6 tópicos nesse texto. Mas nessa noite, Deus disse, eu vou te dar um, e eu quero que você diga para ele somente esse um. Camille, será o suficiente? Rapaz, se o pecado entrou no mundo por um e só foi preciso um para ele sair, o que uma palavra de Deus em nossa direção não pode fazer, né? Eu quero que você entenda que a maioria dos que estão aqui já estão debaixo de uma palavra de Deus. Ninguém vem num culto sexta-noite. Ô irmão, sextou. É o dia que você já chega em casa com controle remoto na mão, a água no banho, pipoca já no micro-ondas, comida já esquentada. É o único dia que você se dá um livre acesso para comprar no iFood quando você tem grana. Você diz, não, hoje é sexta. O melhor momento do final de semana não é o sábado para o domingo, porque o domingo para o trabalhador já tem angústia chegando na segunda. É verdade ou não é, gente? Estou falando para quem bate ponto, como eu fiz muitos anos. Domingo não era, principalmente se você for crente, passa o dia inteiro na igreja, fica cansado. O povo chega com a ressaca do mundo na segunda. Abre aspas, a gente chega com a ressaca do culto, do voluntariado, ficou em pé, cantina, fritou coxinha, limpou a igreja, ajeitou cadeira, cuidou do kids, cantou no louvor, suou. A gente chega, os outros dias, estava na balada. E você diz, não, estava no culto. E chega assim, cansado, moído. Mas e o Senhor renovando, fazendo você bater a meta,
te dando vitória. Aí a gente aguenta. Mas é mais ou menos assim. Então veja, hoje é uma sexta-feira. Então eu sei do que eu estou falando aqui. Eu sei que a maioria de nós que estamos aqui hoje, estamos aqui porque queremos de Deus algo mais. Queremos tomar atitudes. Estamos em fevereiro. E o Espírito Santo ativou em você um senso de urgência. Ninguém precisa, não precisa profeta marchar hoje, botar a mão no teu ombro. Não. Há um senso de urgência e de responsabilidade. Você sente que suas decisões vão conduzir tua casa. Você sente que as suas decisões esse ano podem mudar a geografia da sua igreja. E você não quer ser um irresponsável, você quer ser o responsável por aquilo que foi feito. E para isso, precisa de Deus de uma palavra. E você está debaixo de uma palavra. Então é com base nisso que eu vou pregar daqui para frente. Qual é a ideia aqui que fez Terá paralisar num lugar que ele poderia ter rompido? Inteligência emocional ele tinha, mas ela estava associada ainda a muita dor. E deixe-me lhe dizer algo. A autoridade, diga comigo, autoridade. Isso, presta atenção, que é autoridade? Direito de exercer poder. Você só recebe autoridade, não é pelo que você passa, é pelo que você supera. Existem pessoas que vão passar pelo que você está passando, e elas vão se sentir suas iguais, só porque passaram o que você passou. Mas houve uma diferença no processo. Aquilo que ela passou, passou por ela, varreu ela. E aquilo que é a mesma coisa pela qual ela passou, quando você está passando, você não deixa aquilo te atravessar, é você que atravessa aquilo. Que é isso? Não significa que você não passa, só que significa que ao passar, você passa por aquilo, mas aquilo não passa por você. Eu me lembro de uma palavra que a Eichela liberou na perda do seu filho. Só faço uso disso publicamente porque é um testemunho público que ela conta, aonde ela diz que no período do luto, e irmãos, não tem nome para quem sepulta filho, não tem. A mulher que perde o marido é viúva, o marido que perde a mulher é viúvo, o filho que não tem pais é órfão. Mas qual é o nome que se dá para a mãe que enterra filho? Não tem, porque isso é antagônico, é totalmente fora de cronologia. Então eu não vou entrar numa área que eu não tenho autoridade, e rogo a Deus que eu jamais tenha. Porque aqui eu acho que só uma mãe que assim viveu poderá compreender de fato a dor de uma outra. E eu me lembro que nessa ocasião, vivendo o que eu particularmente, apesar de não ter filho, considero que seja o pior luto da vida de uma pessoa, ela disse que em dado momento, na hora da dor, o Espírito Santo falou para ela: não deixe a morte tirar de você mais nada além do que ela tirou. Como quem diz assim: sofra isso, mas não permita com que isso abra um desdobramento para outras perdas. E aquilo ajudou ela no processo de cuidado, de acolhimento, a se reerguer. E eu me lembro dela falar isso numa ministração, e nunca mais eu esqueci. Então essa é a diferença de quem passa e de quem é passado. Algumas pessoas acham que vão ter a mesma autoridade que você tem, porque viveram a mesma dor que você viveu. Só que às vezes você não vê nelas a autoridade que você tem, porque você não recebe autoridade pelo que você passa, você recebe autoridade pelo que você supera. E a verdade, gente, é que tem gente que passa e não supera. Está ali ainda, está presente a dor. Oremos para que supere. Mas enquanto não houver superação, não haverá autoridade. Então, na fuga emocional de Terá, da terra de Ur dos Caldeus, para não pensar em Arã, seu filho caçula que morreu, ele vai embora e ele está focado. Ele sabe aonde é Canaã e ele está fazendo o caminho para chegar lá. Só que no meio do caminho ele dá de frente com Arã. Você não acha que é coincidência demais para ser coincidência? Mas é porque a vida é assim e o cérebro é assim. Eu ouvi de uma neurocientista que eu respeito muito. Ela não é cristã, mas é uma mulher extremamente inteligente e estudada para isso. E ela explica sobre uma questão cerebral que é assim: se você disser assim, olha,
esse ano eu quero comprar um carro vermelho. Aí se você ainda for crente e disser assim, eu vou orar para ver se é da vontade de Deus ter um carro vermelho. Pois se tu botar isso na tua cabeça, daqui para sexta que vem, o que tu mais vai ver na rua, aí você diz, Deus está confirmando? Não, hiperfoco cerebral. Você condicionou a mente a dar atenção a todo carro que é. Tinha a mesma quantidade de carros na rua semana passada, a mesma quantidade de vermelhos, e eles passavam por você e você não via. A diferença é que agora quando um passa, opa, outro, olha, você está entendendo? Assim é a dor e a alegria no cérebro. Quem ainda está comigo, diga amém. Se você pensa, coisas muito ruins vão me acontecer, de hoje até sexta que vem, vai acontecer. Alguém pode chamar de lei da atração, mas não é. É uma questão neurológica. Seu cérebro vai captar tudo de ruim, vai massificar tudo de ruim e vai intensificar, potencializar tudo de ruim. Uma ofensa que era pequena será grande, uma dor que era pequena será descomunal, porque você condicionou o seu cérebro a captar tudo de ruim. Agora pense, daqui para sexta que vem eu vou viver milagre. Vai acontecer alguma coisa, eu estou sentindo. Vai acontecer alguma coisa boa, é automático. Toda coisa boa que lhe acontece, por mais infame que pareça, gera em você uma alegria que aumenta a sua fé para acreditar que uma coisa ainda maior está chegando. E assim você vai indo, e entra num processo. E agora eu vou para a minha área do espiritual, de tamanha evolução na fé, que aquilo que você esperava que ia acontecer, de repente acontece, porque você alimentou a sua fé, utilizando toda a neurociência que você tem para fortalecer toda a palavra espiritual que você recebeu. Estou falando alguma loucura ou você está entendendo aqui? Amém ou não amém? É isso. Então, Harã ia ser só mais um lugar. Mas por que Harã não é mais só um lugar? Porque essa desgramada dessa terra carrega o nome do filho que ele sepultou. Então qualquer um que passa lá, está onde? Estou em Harã. Terá, está onde? Em Harã. Está compreendendo? É diferente para ele, porque tem uma história com esse nome. Agora, aonde Terá errou, que Deus nos trouxe aqui para dizer, você não vai errar. Eu não estou criticando ele, mas a vida dele é importante para nessa noite a gente entender como é que a gente tem que andar em 2025. Catuca alguém com o cotovelo e diz, é assim que você vai andar em 2025. Agora olhe para mim e diga, como? Bora, demonstre interesse, pergunte, como? Viu que chegou na tua Harã? Não arme a tua tenda. Vamos falar rasgado que é para todo mundo entender? Primeira coisa, identifique qual é a área da tua dor que te paralisa. Aonde estão os gatilhos emocionais que te deixam triste? Já percebeu que toda vez que você visita aquele álbum de foto, a sua força é minada? Já percebeu que toda vez que você vai naquele perfil, na rede social, aquela comparação esmaga a sua fé, a sua crença? Já percebeu? Já percebeu que todas as vezes que você vai na festa da casa daquela pessoa, aquela festa, aquele ambiente, os convidados daquele lugar, alteram a sua personalidade e a sua identidade? Então eu só estou usando aqui exemplos, mas o Espírito Santo de Deus está aqui agora mesmo. E o texto diz que ele convence o homem, e eu oro agora ao Espírito em nome de Jesus, para que ele te ajude agora na tua mente, na tua alma, e ele te convença de lugares aonde você não deve permanecer, programações que você não deve assistir, grupos de WhatsApp que você não deve frequentar. Existem harãs que estão diante dos seus olhos, telefones e telefonemas que você não deve atender. Ah, Camila, mas ele sabe meu número. Troca de chip, mas não arme a tenda em Harã. Troca de calçada, mas saia dessa área. Eu vou contar de 1 a 3, tu vai dar um empurrãozinho de leve no vizinho. Ah, Camila, mas eu não conheço ele. Não precisa conhecer não. Mostra pra ele que ele entrou num ambiente profético e sentou do lado de um profeta. Não
Não é um evento gospel, é uma casa de profeta, é uma noite de resposta. Quando eu disser 3, tu vai empurrar ele e vai dizer: sai logo daí. É 1, é 2, é 3, empurra. Sai logo daí, sai daí, sai desse lugar de dor, sai desse lugar de sentença, sai desse lugar de tristeza. Troca de casa. Vende esse carro. Você está entendendo? Eu não vim aqui dar uma de mais espiritual do que ninguém, não. Não, porque o Senhor vai te dar vitória. E Deus está dizendo: eu te dou 50%. As outras 50% é a inteligência que eu já te dei. Sai desse lugar. Desde que teus filhos foram matriculados nessa escola, a perturbação começou. Tu quer mais confirmação de quê? O menino só vai de mal ao pior. A garota só se entristece. Vai esperar piorar? Vai esperar entrar com tarja preta? Troca logo de escola! Tá esperando o quê? A paralisia completa! Eu não sei aonde está a área, qual é a lembrança. Eu não estou dizendo que você vai virar um fugitivo. Pelo amor de Deus, me entenda. Mas irmão, tentou uma vez, tentou duas. Está orando há 1 ano. Quando Deus não muda o que a gente ora, porque Ele está usando o que a gente ora para mudar a gente. Ah, mas é que eu já estou no 3º ano da faculdade. Como é que eu vou trancar a matrícula? E no 4º, você quer estar na ala psiquiátrica? Você fica esperando. Olha para mim. Você leu comigo. Ele saiu da terra de Ur dos Caldeus e ele sabia para onde ele estava indo. Aonde era? Então diga para mim, ele programou-se parar em Harã? Não, não programou. Porque as coisas e esse tipo de intercorrência que acontece no caminho não é programada, gente. Eu vou dizer para você, na minha perspectiva, o que eu acredito que tenha acontecido. Sabe o que eu penso que aconteceu? Cansado da viagem, parou nessa terra para beber uma água, para descansar um dia ou uma noite. Só que a memória, Harã, faz você pensar, sabe o quê? Já cheguei aonde eu tinha que chegar. Eu tenho para mim que ele disse assim na primeira vez. Sou eu que estou falando, tá? Em alusão a como nos comportamos dos lugares que procrastinamos a nossa saída. Ninguém aqui programa procrastinar. Não. Você marca o dia da entrega do trabalho, do projeto, seja o que for. E naquele dia você vai empurrando as horas até que não dá mais tempo de fazer e você renova o prazo. É assim que se procrastina. Você está falando com alguém que é autoridade na procrastinação. Então veja, como que isso funciona? Você não planeja perder, não planeja ser derrotado. Só que se você negociar o prazo, o tempo esmaga a força. Então eu tenho para mim que a Terá chegou. Vamos ficar aqui só essa noite. Sou eu que estou falando, tá? Vamos ficar aqui só essa noite. Tá, vamos amanhã. Alguém aqui já recebeu algum parente que é assim? Na minha casa só tem parente assim. Eu me lembro, quando eu dispunha de mais tempo para recebê-los, era assim, ó. E não era eles que queriam ficar só, não. Era a gente que não queria que fosse embora. Minha família é aglutinada. É aquela família que dorme aonde tem lugar, que come o que tiver, que tem mais importância no estar junto. Aí é aquela família que conversa até de madrugada e manda o outro calar a boca. E quando o outro cala, ele que puxa o assunto. E aí eu me lembro que em dias assim, recebendo a minha família, a minha avó, que já dorme no Senhor, era a única que tinha prazo. A minha avó dava uma irritação na minha mãe, porque ela já chegava em casa dizendo, tal hora eu vou embora. Então da hora que ela chegava até a hora de ir embora, eu assumia a responsabilidade de não deixar ela embora. Então dali pra frente, meu irmão, era muita chantagem emocional, muito choro para poder, não, vó, vai amanhã.
Aí, lá para virada da tarde, eu convenci a minha avó. E como é que eu convenci a minha avó? De pouquinho em pouquinho. Era assim, ó. Depois do almoço eu vou embora. Eu dizia, avó, vou passar um café fresquinho para a senhora. Tá bom, depois do café eu vou. Aí nisso eu pegava uma coisa bem gostosa da padaria. Vó, depois do café você faz. Só que isso já estava para lá de 6 da noite. Ela tinha que pegar 2 condições para voltar. Eu dizia, vó, tá muito tarde, fica logo para janta. Vai chegar em casa, vai fazer janta, agora como? Aí jantava. Aí rendia a janta. Vó, olha o horário, é perigoso, e agora? Era desse jeitinho. Aí ela dizia, amanhã depois do café. E eu investia tudo de novo. E era nessa que ela chegava com hora para sair, ficava 3 dias lá em casa. Minha avó era tipo Jesus e eu a samaritana. Investia e ela ficava. E eu tenho para mim que as maiores derrotas da nossa vida não são aquelas que Satanás aparece com chifre e cauda, dizendo, daqui você não passa. Desse estágio da vida eu vou guerrear. Irmão, foi-se o tempo que Satanás botava luta na vida dos crentes para paralisar eles. Sabe qual é a melhor estratégia do diabo? Não é dar uma luta para te paralisar, é te dar conforto. É te fazer ter a sensação de que você já chegou no lugar que Deus disse que você ia chegar. Eu poderia falar muitas coisas, mas eu vou fechar a Bíblia para você acreditar que eu estou terminando aqui. Porque esta foi a coisa pela qual Deus me disse, entrega isto. Eu disse, o que, Deus? E é o tipo de palavra que só faz sentido se eu pregar no Brasil. É o tipo de palavra que só faz sentido se eu pregar em território nacional. E glória a Deus que eu estou na minha nação. Porque quando eu olho para o texto e eu vejo Arã, na fonética do meu idioma, Arã e Canaã têm a mesma terminologia. Arã, Canaã. Se eu falar muito rápido no telefone e você me perguntar, onde você está? E eu disser, Arã, tem chance de você pensar que é Canaã. Ou se eu falar Canaã, tem chance de você pensar que é Arã. Porque palavras que têm a mesma terminologia dão a sensação auditiva de que são a mesma coisa, dependendo da fala. E quando eu estava olhando para o texto, Deus disse isso para eu dizer à igreja. Satanás não está mais utilizando circunstâncias de morte, peste, fome. Não. O que a morte fez com ele? Fez ele se mover. O que o luto fez com ele? Fez ele botar a geração dele 50% na metade do caminho que Deus levaria o restante. A dor fez isso. Vamos falar a verdade? Vamos falar rasgado? O que o sofrimento faz com a gente? Transforma a gente. Alguns ficam piores, mas esses só revelam o que já eram. Outros se tornam as borboletas no casulo do sofrimento da lagarta. A gente melhora. Então Satanás percebe tais coisas, e nessa geração que é a nossa, sabe o que ele está fazendo com a tua vida espiritual? Sabe o que ele está tentando fazer com a minha vida espiritual? Você não percebeu que já tem um tempo que tu não vê demônio? Foi-se o tempo que a manifestação acontecia. Aqui os demônios hoje entram, presta culto e sai quietinho. Por isso que aonde eu tenho passado nos últimos dias, eu digo, Senhor, aonde tiver demônio, manifesta, expõe, bota pra fora que eu quero ouvir. Ele dá o grito de derrota dele. Por quê? Porque a estratégia hoje é outra, irmão. Sabe qual é a estratégia hoje? Doraminha, ar-condicionado, caminha. Você sabe qual é a minha maior guerra? A minha maior guerra? Sofá da minha sala. Você acredita que Deus já me deu vitória para vencer demônios? O problema é que a mim, o texto diz que o demônio creem, eles ouvem e se submetem. Você diz, sai em nome de Jesus, e eles? Agora fala, sai, para você e ver se você sai. Tu expulsa demônio, mas não expulsa teu eu interior. A gente é obrigado a arrastar o corpo do morto, do nosso Adão caído, e ele fede. É um nível de apostasia, de frieza, de mornidão.
Quantas vezes não vou falar de você não, vou falar de mim. Quantas vezes eu estava no sofá pensando assim, não, mas eu trabalhei demais essa semana, eu tenho o direito de descansar. E na desgraça daquele descanso eu estava cavando a minha cova. Porque eu descansava aquele dia, no outro dia eu já não tinha força para orar mais. Porque eu quebrei o devocional sobre a justificativa de que eu estou no meu direito. Aí, quem fica um dia sem orar, fica 2. Fica. E não vem fazer essa cara de santo para mim não, meu irmão. Porque fica. Quem fica 2, fica 3. E não significa que fica bem não. Eu não estou te julgando não. Eu não estou falando de nada para você que eu já não tenha vivido. Aqui não tem uma hipócrita, tem uma arrependida verdadeira. Fica 2, fica 3. E sabe qual é o problema de quem é crente ficar sem orar? É que depois de um tempo a vontade vem. Mas e a vergonha? Só que aí vem um problema. E você pensa, agora não tem jeito. Aí a gente chega diante de Deus igual Pedro. Para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Sabe o que Satanás anda tentando? Porque ele não vai conseguir. Eu vim aqui em nome de Jesus dizer que ele não vai conseguir. Eu sou boca de Deus nessa noite para a tua vida, para dizer que ele não vai conseguir. Eu estou sentindo a autoridade de Deus para isso. Você vai me ajudar a compartilhar essa unção que despedaça o jugo. Levanta as duas mãos para os céus agora. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro do vizinho e vai dizer para esta pessoa assim, ó: você não morre em Harã. Você não morre em Harã. Calma. Pai, aonde houver uma mão estendida agora, cumpre o que tu disseste que faria quando me chamaste, dizendo que o que eu ordenasse, a tua palavra seria na minha boca verdade. Eu oro a tua palavra agora. Desça sobre aonde houver uma mão estendida, a unção que despedaça todo jugo, em nome de Jesus. Quando eu disser 3, impõe a mão e diga: você não morre em Harã. É 1, é 2, é 3. Diga: você não morre em Harã. Você não morre em Harã. Não morre, não morre, não morre. Eu estou sentindo a graça de Deus. Você vai levantar desse lugar de mornidão. Vai levantar desse lugar de frieza. Harã não é seu lugar. Canaã é a sua terra. Canaã é a terra dos seus filhos. Canaã é a terra da sua posteridade. Oh, aleluia! Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Abra a boca e dê glória a Deus. Você vai chegar onde seus pais não chegaram. Dê glória a Deus. Receba uma unção que desata correntes, algemas e cadeados antigos. Oh, glória a Deus. Ministério de louvor pode ir vindo para cá, pastora Camila, por favor. De pé como estamos. Aguente, aguente, aguente. Sustente, sustente. Presta atenção. Eu coloquei uma coisa no meu coração, irmãos. Eu ainda não sou mãe, ainda. E eu glorifico a Deus por isso. Porque às vezes, aquilo que Deus ainda não fez por você, dá a você tempo de melhorar a qualidade do seu clamor até que Ele faça. Você vai entender agora do que eu estou falando. Quando eu vejo o mundo como está hoje, quando eu vejo que a minha vida espiritual não estou podendo dar nota 10 para ela, eu penso assim: Senhor, todas as coisas cooperam para o bem. Teu tempo é perfeito. E esse tempo é tempo de eu buscar, para que meu filho não tenha referências do lado de fora, para que ele cresça em casa e ele diga: eu quero ser como meus pais. Só que, Senhor, se eu viesse a continuar como outrora eu estava,
que ele iria ver era uma pessoa que um dia está aqui transbordando fogo, unção, e outro dia quase que irreconhecível. Ele poderia pensar que isso é um teatro. Deus me guarde dessa desgraça. Então assentei algo em meu coração. Percebi a estratégia de Satanás contra mim e vi que ela é a mesma pela qual Terá foi transpassado em Arã. Qual? Ele sabe que toda autoridade nos foi dada em no nome de Jesus, para esmagá-lo, para confrontá-lo, para resisti-lo. Então o que Satanás anda fazendo nos últimos dias, igreja? Ele anda não aparecendo, porque estamos tão fracos espiritualmente que podemos nos autodestruir sozinhos. Através do conforto. Diga comigo assim, ó: hedonismo. Agora me pergunte, o que é isso? Vício pelo prazer. Adoradores de Edom no Antigo Testamento, suas sacerdotisas eram prostitutas cultuais, assim como tinham as sacerdotisas de Baal. Todo tipo de libertinagem e anarquia era culturalmente desenvolvido nesse tipo de culto, adoradores de Moloque. E qual era a filosofia? Estou falando a grosso modo, bem por cima. A filosofia está presente espiritualmente até hoje. Qual? Faça tudo que te deixa feliz. Lute por você. Esse mundo não diz lute pela sua geração. Esse mundo diz escape por você. Faça o que faz você feliz. Problema dos outros. Faça o que te faça bem. E com isso abandonamos a cruz no caminho, gente. E depois não entendemos porque a frieza e a culpa que sentimos pelos nossos pecados não sai, mesmo com a gente frequentando o culto. Por quê? Porque até o diabo percebeu que a presença dele motivava a nossa busca. E quando ele percebeu isso, ele viu que era melhor se ausentar do nosso meio e trabalhar de outras maneiras. Porque não se iluda, você dorme, o desgraçado trabalha de dia e de noite. Meu Deus. Mas também não tem problema, porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, nem com o olho se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Se ele trabalha de um lado, eu busco, porque o meu Deus está trabalhando do outro. Então entenda e eu encerro aqui para a gente orar e adorar. Arã não é ruim, porque se fosse ruim, pastor Elão, ele não tinha ficado. Olhe para cá, não perca isso por nada. 5 minutos e eu encerro. Olhe para cá, aguente essa panturrilha. Arã não é ruim. Se fosse ruim, ele não ficava. Eu vou falar de novo, preste atenção. Arã não é um lugar ruim. Arã tem água, Arã tem comida. Em Arã você planta e você também colhe. Arã não é ruim. Só que não é, irmão. Arã tem comida. Em Arã você planta e você também colhe. Arã não é ruim. Só que não é, irmão, sobre ser bom ou sobre ser ruim. É sobre estar no seu lugar. Eu venho de uma família que foi muito pobre. E às vezes teu lugar. Eu venho de uma família que foi muito pobre. E às vezes em alguns dos melhores lugares e das melhores mesas, comendo as melhores comidas. Quem ainda está prestando atenção, diga eu aqui. Se eu estiver olhando para esse celular de novo, eu vou ali. Você não me conhece. Escute. E eu poderia estar muito alegre. Mas só quem já passou isso vai entender o que eu estou falando. Você está comendo uma coisa muito boa, muito gostosa, mas todo mundo que você ama não está comendo aquilo e não vai comer por um tempo.
Aí você come, você gosta, mas gosta com certo desgosto. Você pensa na hora em quem você ama. Você diz: queria, se não azedasse, você levava. Não é? É igual estar em um lugar bonito, bonito, bonito. Você queria que quem gosta daquilo visse, que seus olhos estão vendo. Ih, fulano aqui, fulano e adoro. Você quase para de desfrutar. Não é assim? Porque isso chama-se senso de pertencimento. As melhores coisas da vida não são as coisas. Por quê? Porque uma coisa não produz um ambiente, mas uma pessoa produz um ambiente em qualquer coisa. Com a pessoa certa, um x-tudo na calçada é um evento. Com a pessoa errada, caviar não presta. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Pertencimento, olha para cá. Pertencimento. Por que você ora, busca? Vai ver, você é um crente tanto quanto eu, tomador de santa ceia, vida em dia, mas sente que tem algo que não te realiza e não está bem em você. Sabe o que é isso? Você está considerando Arã a sua Canaã. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer: não é porque não está ruim que significa que seja o seu lugar. Esse prazer, essa mornidão, esse acolhimento, essa vidinha organizadinha, equilibradinha e acomodadinha tem sido a sua desgraça. Porque você não se move mais, você não se mexe mais, você parou a jornada. Deus vivo! Parou. E se eu não estivesse pregando exatamente essa palavra que eu estou pregando, você ia sair daqui hoje, voltar para o mesmo lugar e dizer: o culto foi uma bênção. Só que hoje é a minha oração, e se eu fosse você, eu saía correndo agora. Porque você não está entendendo o que eu vou orar agora. Então, se você quer continuar nesse lugar de rã, aonde você morre com a água fervendo e não sente que está morrendo, vai-te embora agora, porque o que eu vou orar agora não vai deixar mais você viver fevereiro em paz. Nesse lugar, não vai. Eu não estou sendo desonesto, eu estou te dando uma chance. Não, Camila, eu não quero. Eu quero ficar nesse lugar. É aqui. Ei, vai-te embora agora. Porque quem tiver ao alcance da voz profética nessa noite, você não vai mais ter paz para ficar amuado naquele sofá, não vai mais ter sossego para virar o dia inteiro naquela cama, não vai. Você não vai mais ter sossego para ficar na paralisia. O Espírito Santo de Deus vai soprar a brasa incandescente do teu chamado e vai inaugurar a certeza de que esse lugar que você está hoje é bom, mas ele é lugar de passagem. Vamos junto? É bom, sim ou não? Mas é lugar de... Por que eu vou passar? Se o lugar é bom, porque eu só largo o que é bom quando eu tenho certeza que tem algo. Agora, se isso não é o suficiente para te motivar, guarde então o senso de pertencimento. Como assim? Não, Camila, eu não tenho ambição nenhuma, eu estou de boa onde eu estou. Tá, e esse vazio aí? E essas crises existenciais que você tem do nada? E essa tristeza profunda que o medicamento não resolve? Vai fazer como? Sabe o que é Deus dizendo? Não te fiz para esse lugar. Ele é bom, mas não é seu. Ele é bom, mas não é seu. É confortável, mas eu não fiz para você. Feche os seus olhos, eu vou orar agora por aqueles que desejam e por aqueles que não tiveram coragem de ir embora. Se não teve coragem de ir embora é porque está com coragem de chegar em Canaã. Feche os olhos, porque assim diz o Senhor: é bom, mas não é seu. É confortável, mas eu não fiz para você. Eu quero te tirar daí, te tirar daí, te tirar
daí. Deus está mandando eu dizer: eu não chego a você como cheguei a Terá, porque com ele eu não falei. Eu chego a você nesta noite como cheguei a Abraão, e a ti te digo: sai, sai, sai dessa mornidão, sai dessa frieza, sai dessa comodidade, sai dessa mediocridade, sai dessa terra. Eu vou te mostrar uma terra, uma terra. Eu vou te mostrar uma terra, uma terra, aonde seus filhos serão maiores do que você, porque você já pelejou por eles. Oh, você não deixará um passado, você deixará um legado. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai, sai desse vício, sai desse mau hábito, sai dessa prostração, sai, 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 sai daí, em nome de Jesus. Senhor, eu oro agora com aqueles que oram. Oro agora por aqueles que não têm concentração para orar, tão ansiosos e desorganizados emocionalmente. Às vezes nos encontramos. Por eles eu oro também agora. Oro pelos que fecham os olhos e por aqueles que não conseguem fechar os olhos. Por esses eu oro também agora, por eles. Eu oro, Senhor, agora em nome de Jesus, e eu te peço: alinha a mente e o coração na tua vontade, não na dele. Alinha a mente e o coração, alinha as emoções na tua vontade e não na dela. A mesma obediência que havia em Jesus Cristo no Getsemane, que recaia sobre nós com o favor do Espírito Santo agora. Aonde, apesar de tantas coisas que nos cercam, possamos dizer: seja feita a tua vontade. E se a tua vontade não é que a coisa fique como está agora, traz sobre nós a motivação de Abraão, e o sai e o vai que o Senhor deu a ele no capítulo 12. Levante as suas mãos, ore comigo agora, diga: Senhor Jesus, Senhor Deus e Pai, Espírito Santo, não fraqueje, diga: em nome de Jesus, manifesta sobre mim o capítulo 12. Me dá o teu sai, me dá o teu vai, abre o meu destino, me dá rumo, me dá norte em 2025. Eu não quero repetir em 2025, 2024, me dá rumo. Muda, 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 muda. Não me deixa ficar em paz no lugar de comodidade. Eu quero ter paz no teu descanso, no teu descanso, e não nos meus próprios planos, e não na minha própria vontade. Porque nesta noite eu quero orar a ti, Senhor, e declarar que eu acredito que a tua vontade é melhor. A tua vontade é melhor. Ainda que eu não conheça a terra, ainda que eu não entenda, eu quero caminhar com o Senhor. Nesta noite eu não vim te pedir um mapa, eu vim te dizer que eu aceito a companhia. Eu aceito a companhia. Caminha comigo e me leva nos teus caminhos. Me leva nos teus caminhos.
Essa é a nossa sincera oração. Só quem tiver coragem, diga assim comigo: Senhor, se é de ti essa palavra para minha vida, não me deixe mais ter paz, ou a falsa sensação de paz, no lugar da minha paralisia, que parece o meu descanso, mas é a minha paralisia. Me leva para Canaã hoje, em nome de Jesus. Diga amém, levante a sua cabeça. Quero pedir uma gentileza aos voluntários. Tire as grades que separam o meio da igreja, por favor. As grades laterais, somente as laterais. Aquela e aquela. A gente consegue tirar, Rafa? Enquanto o pessoal vai tirando, eu estou bebendo uma água. E você vai intensificando a intercessão, dizendo: sabe o quê? Me dá meu destino, Senhor. Eu quero sair daqui hoje, não é com mapa não, é com a companhia. Caminha comigo em fevereiro, caminha comigo em março. Fala comigo claramente. Pode adorar, pastora Camila, enquanto eu bebo essa